Você já se deparou tendo que criar determinada feature onde algo parecido já estava implementado e você achou que seria muito fácil de reutilizar essa solução, mas aí quando você foi colocar a mão no código você viu que o buraco seria muito mais embaixo? Não é uma bala de prata, mas eu tenho certeza que a aplicação de Design Patterns irá lhe ajudar. Design Patterns são soluções reutilizáveis para resolver problemas comuns no desenvolvimento de software. Todo programador já passou por problemas semelhantes que pediam soluções específicas, e é aí que o Design Pattern ele entra para lhe ajudar. E nesse vídeo a gente vai ver um Design Pattern fundamental e que todo programador deveria saber. O nome dele é Factory. Mas antes de começar, eu vou puxar você que está assistindo e não deu like nem se inscreveu ainda para se inscrever e dar like, porque senão a gente não consegue continuar crescendo e não consegue trazer conteúdo de qualidade para você continuar assistindo, beleza? Então, pessoal, a gente vai estar abordando esses Design Patterns utilizando a linguagem de programação que é JavaScript, que é a linguagem que eu tenho mais experiência e que eu conheço melhor. E por JavaScript ela ser uma linguagem funcional e não orientada a objeto, ela suporta a programação orientada a objeto porque ele permite escrever classes, etc. Mas ele não é uma linguagem orientada a objeto. Alguns padrões de Design Patterns eles são diferentes. Por exemplo, principalmente esse que a gente vai ver agora. Uma Factory em JavaScript se cria de uma forma diferente das outras linguagens, principalmente linguagens orientadas a objeto. Em JavaScript tem duas formas de você criar uma Factory, que seria uma Factory Function, ou seja, um padrão funcional, ou usando uma Constructor Factory, que seria uma Factory mais utilizando o padrão de programação orientada a objeto. A gente vai ver aqui como que se criar as duas Factories de formas diferentes, e aí fica para você decidir qual padrão você gosta mais, qual forma de programar você se identifica melhor, beleza? Mas eu pessoalmente prefiro estar utilizando uma Factory Function porque ela segue mais um padrão funcional, né? Uma programação funcional. E para começar, galera, eu vou trazer o seguinte cenário para vocês. Imagine que a gente está trabalhando numa startup de delivery e a única forma de transporte é através de caminhão. E aí você foi lá e implementou esse delivery, seguindo essa forma de transporte que seria o caminhão. E aí a startup cresceu, foi um sucesso e agora os investidores pedem para você criar, ou até mesmo co-founders, eles vieram até você e pediram para você criar uma nova forma de delivery, que seria utilizando caminhão, carro ou bicicleta, beleza? Então a gente vai pegar esse conceito aqui, esse problema, e vai tentar trazer isso para uma Factory Function ou também uma Constructor Function, que seria como você criar uma Factory utilizando programação orientada a objeto, tá bom? Eu criei aqui um projeto chamado Factories e aí eu vou criar dois arquivos, um Constructor Functions e outro chamado Factory Functions. Factory Function. Beleza? E aí vamos começar com o Constructor Function para a gente ver como é que se cria uma Factory utilizando uma programação orientada a objeto. Imagine que você tem uma classe Truck, tá bom? Então vou criar aqui uma classe Truck. E essa classe Truck, ela tem um método chamado Delivery. Esse método Delivery ele vai ser o método responsável por fazer a delivery de caminhão. E aí vamos supor que você está utilizando essa classe Truck em todos os lugares que você quer fazer uma entrega na sua aplicação. Então se você tem 3 a 5 pontos de checkout ou entrega no seu app, você está chamando essa classe Truck lá, tá bom? Então não tem nada de errado com essa classe, tá? O problema é que você está chamando ela em vários lugares. E se você precisar implementar uma nova forma de delivery, feito eu falei um pouco antes, né? Por exemplo, carro ou bicicleta, você vai precisar ir em cada um desses pontos e colocar essa chamada de delivery lá, ou até mesmo se você estiver fazendo algum tratamento customizado para alguns desses pontos, você vai ter que fazer um outro tratamento para colocar essa feature de carro ou de bicicleta, por exemplo. Isso é um pouco custoso e é uma forma que não é escalável. Uma forma de poder melhorar isso é utilizando factories. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma classe Logistics, tá? E essa classe aqui ela vai cuidar justamente dessa parte de estar centralizando a lógica de poder fazer uma entrega ou um fechamento de uma compra, tá bom? E aí eu vou criar um método chamado createTransport, tá? E ele vai receber um type, de transport type. E aqui eu vou fazer um if, poderia estar utilizando um map, uma estrutura de mapper aqui, mas eu vou com um if para ficar mais simples, para quem não está familiarizado entender também. Então eu vou criar aqui um if chamado se type for igual a truck, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar um new truck, tá? E aí a gente pode continuar, né? Se type
for igual a car, eu vou retornar new car. Porque a gente não tem a classe car criada, aí ele vai dar problema aqui. Mas basicamente seria isso. E assim por diante, conforme a gente for tendo mais tipos de transporte, a gente vai colocando aqui. Type for igual a bicycle, bicycle. A gente vai retornar new bicycle. Tá bom? Então, esse create transport, ele iria atuar como uma factory, porque ele vai retornar para você a criação de um novo objeto, e aí você vai ter acesso a esse novo objeto e você vai poder fazer o que você quiser. A diferença é que você está centralizando a criação desse objeto aqui, nesse create transport. Então, toda a lógica relacionada à criação do transporte iria ficar centralizada nesse create transport. Esse código aqui pode ser melhorado em N formas. Por exemplo, a gente poderia tirar esses ifs daqui e simplesmente criar um mapper. Eu vou fazer isso na Factory Function, só para vocês verem como é. Mas só para continuar aqui um pouquinho nessa parte de Construction Function, se, por exemplo, vamos supor que você está utilizando TypeScript, tá? Eu mudei aqui para TS. E aí eu vou criar aqui, por exemplo, uma interface chamada interface transport, tá? E vou dizer que esse aqui, vou colocar aqui logistics transport, logistics, porque transporte já existe já no DOM e meu testante iria ficar reclamando aqui. Então só para não ficar dando problema, eu vou colocar logistics transport. E essa interface aqui ela vai implementar um método chamado delivery, por exemplo, tá? E ele vai retornar void. Só um exemplo. E aqui no nosso truck eu posso dizer que ele iria implementar implements logistics transports. Por quê? Toda nova classe que iria ser considerada um transporte, um logistics transport, iria ter que implementar essa interface aqui. Porque desta forma a gente teria certeza que os consumidores dessa classe aqui, logistics, eles iriam realmente implementar a mesma interface. Então, por exemplo, aqui eu teria uma outra classe chamada car, implements, logistics transports, entendeu? E aí eu teria que criar aqui delivery. Então, realmente eu teria que forçar a minha classe que implementa Logistics Transport implementar esse método deliver, porque caso contrário eu iria receber aqui um erro, né, dizendo que a minha classe ela tem que implementar esse logístico. Por exemplo, se eu salvar aqui, ó, você está vendo que eu estou recebendo um erro no nosso TS-lint dizendo que a gente não está implementando corretamente a interface Logistics Transport. Então isso é bem bacana e é uma das formas de você estar utilizando esse conceito de interface na sua factory, né? Então é bem bacana. Vou só criar aqui mais um bicycle. Beleza? E como é que iria utilizar esse carinha? Então, em todos os lugares que você está utilizando o truck, por exemplo, eu seria substituir, né, o truck por logística. Então, por exemplo, const logistics seria new logistics, tá? E aí, por exemplo, se realmente você quer continuar com o truck, ou você quer ter um truck e também um carro, você vem aqui e iria colocar logistics const truck, né? É igual logistics.create transport truck. Iria ter outra aqui, car, logistics.create transport car. E aí eu faria truck.delivery car.delivery. Entendeu? Então dessa forma iria ser muito mais fácil de manter o teu código e toda a lógica, como eu falei, de criação de transporte, relacionada à criação de transporte, iria ficar contida na classe de logística, na factory de logística. Então basicamente seria assim uma forma de estar criando um construction function ou uma constructor factory. A outra forma seria utilizando uma factory function, que é um pouco mais conciso e pessoalmente eu prefiro estar utilizando dessa forma porque segue um conceito mais funcional. Então eu vou criar aqui uma função chamada truck. Essa função aqui, ela vai ter uma outra função aqui dentro, chamada delivery. Tá bom? E aí aqui no final eu vou retornar um objeto com o nosso delivery, tá? Isso aqui por si só já é uma factory, porque aqui toda vez que você chamar essa função truck, eu estou lhe retornando um novo objeto. Então por si só já é uma factory, porque uma factory nada mais é do que algo que lhe retorna um novo objeto. Então por padrão aqui a gente já está utilizando de uma factory. Então eu vou criar aqui uma outra factory também, que seria logistics, tá? Seria uma função que retorna um objeto
E aqui eu vou criar uma outra função chamada create transport, tá bom? E essa função aqui, o que é que eu vou fazer? Lembra que eu falei do mapper? Vou só retornar aqui o create transport aqui dentro. Pronto, aqui a gente vai estar utilizando um mapper. Eu vou criar aqui um const transports mapper, e vou dizer que ele é igual a um objeto que vai ter truck, que vai ser uma referência para a função de truck. E aí vamos colocar também um car, que vai ser uma referência para a função de car. Eu vou só duplicar isso aqui também, para a gente ter o car. Tá bom? Tá aqui, car e truck. E aí esse create transport ele vai fazer o seguinte, ele vai receber um type, e eu vou dizer que transport mapper na posição type, ou seja, que por exemplo, a gente consegue acessar um objeto em JavaScript dessa forma daqui, ó. Meu objeto. Vamos dizer que esse meu objeto ele tem uma propriedade chamada pessoa. Então eu vou acessar meu objeto.pessoa, ou também a gente consegue acessar dessa seguinte forma, que é meu objeto na posição pessoa, tá? Essa forma aqui também funciona. Então, desta forma daqui a gente está acessando o nosso transporter mapper, que é um objeto, na posição type. E se o type for um truck, a gente vai acessar esse truck. Se ele for um car, a gente vai acessar o car. Então, dessa forma daqui a gente consegue acessar o objeto, tá bom? Então, vou pegar ele aqui na posição type e vou dizer o seguinte, executa ele porque ambos são funções, tá? Então, sempre o nosso mapa ele vai estar sendo referenciado a funções. Então, por isso que aqui eu já executo eles como função. Eu poderia colocar aqui também um if para verificar se esse cara realmente existe. Se esse cara existir, a gente executa ele, tá? Se não, por exemplo, retorna uma mensagem de erro, retorna alguma mensagem de erro, new error, alguma coisa assim. Mas para deixar ele mais simples, eu vou só executar diretamente porque o intuito desse vídeo é educacional, tá bom? Então, beleza, tá aqui. E para utilizar, muito simples. Só vim aqui, por exemplo, em todos os lugares que a gente quer utilizar, a gente faz o seguinte, ó, const truck, por exemplo, eu quero utilizar um caminhão lá no meu código que está fazendo a parte de caminhão. Eu removo toda a parte relacionada à lógica de criação de transporte, né? Movo para aqui para dentro e aí no retorno eu vou estar me retornando um novo objeto, que é uma factory, que estaria mapeando para o tipo do transporte que eu estou passando para ele. Por exemplo, eu vou usar aqui um logistics.createTransport truck, tá? E para utilizar o caminhão, eu só vim aqui truck.delivery. Viu como o código ele fica muito mais enxuto dessa forma daqui? Então, dessa forma aqui, seria uma forma de estar implementando a nossa Factory Function. E eu, pessoalmente, como eu falei, eu prefiro dessa forma porque é mais funcional, tá? E além disso, deixa o código um pouco mais enxuto. Claro que da outra forma ficou um pouco maior porque a gente não utilizou aqui o mapper, né? Mas, assim, eu prefiro estar utilizando programação funcional porque dessa forma aqui a gente não tem como mutar a instância dos nossos objetos, né? E basicamente é isso, não tem realmente nenhum segredo para você estar criando uma factory, só lembra sempre que uma factory ela tem que sempre lhe retornar um novo objeto. Se você tiver algo que lhe retorna um novo objeto, isso já é uma factory por si só, tá bom? Então sempre coloca esse conceito na sua cabeça e você nunca mais vai esquecer de factory, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou estar começando uma série de vídeos sobre design patterns, porque ultimamente eu venho entrevistando algumas pessoas aqui na Europa, principalmente para vagas de front-end na empresa que eu estou trabalhando atualmente. E uma das coisas que a gente vê é que realmente falta muito esse skill set, principalmente desenvolvedor front-end. Porque pelo fato da gente focar tanto em UI, a gente acaba esquecendo alguns conceitos importantes que realmente fazem muita diferença no nosso código. Você consegue sim escrever qualquer tipo de aplicação sem estar utilizando design patterns ou algum tipo de estrutura de dados, mas quando você utiliza de design patterns e estrutura de dados no seu código, isso faz muita diferença. Realmente fica muito mais legível, muito mais mantível, e quando você coloca isso em prática no seu dia a dia, você acaba resolvendo problemas complexos de formas muito mais rápidas e muito mais mantível, como eu já falei. Porque você vai estar seguindo um padrão, então qualquer desenvolvedor novo que chegar na sua aplicação e olhar para o seu código vai dizer, pô, legal, é muito mais fácil de entender do que determinados sistemas que eu já trabalhei no passado. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de estar deixando o seu like, porque isso é muito importante pra gente, para que o YouTube ele possa estar recomendando o nosso vídeo e aí eu possa estar criando mais conteúdo relacionado à estrutura de dados ou design patterns e que a gente vai estar crescendo junto, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau!